chamar aqui já a Karine especialista em prestação de contas. Aí agora ela vai falar assim da importância do contador, da importância de uma pessoa para cuidar só das contas, gente. Quando o doutor Jânio fala, a gente não está sendo chato e tal, precisa. Candidato tem que pedir voto, cuidar de conta é quem sabe do assunto. Vou colocar aqui a sua apresentação, Karine, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, bom dia. Agradecer à direção do PROS, ao vereador Ricardo Teixeira pelo convite. Eu não sou contadora, tá? Eu sou advogada e sou uma gestora pública. Eu preciso ver se eu vou enxergar, porque há 23 anos, quando eu cheguei para trabalhar nessa casa, eu enxergava tudo, entendeu? Hoje em dia não dá muito certo. A prestação de contas é uma preocupação grande dos candidatos. Ela não é fácil de fazer, porém, ela, quando você começa lá de baixo, tá? Ela vai andando direitinho como as contas da nossa casa. Se nós deixarmos para no dia do pagamento tentar descobrir... Só falar um pouco mais baixo. Tá, ok. Tentar descobrir como é que eu vou fazer para pagar as contas do mês, eu não vou conseguir. Acontece o mesmo na prestação de contas. O dinheiro é uma preocupação grande dos candidatos, né? Eles se preocupam em ter pouco, ter muito. Com muito dinheiro, não é garantia de eleição. Eu fiz prestação de contas de um moço, uns 10, 12 anos atrás, ele gastou 5 milhões de reais, ele coalhou a 23 de maio com os banners maiores do que eu, e ele não teve voto nem para ser suplente. E já vi candidato gastando o santinho do partido ganhando eleição. Então, não fiquem com este pensamento. Até parece que ela está dizendo isso. Nós temos existem candidatos, claro, que têm um mote, uma motivação. Por exemplo, o Coronel Ferrarini. Além de ser ex-comandante da Polícia Militar, o Coronel Ferrarini tinha um trabalho com os garotos, eu não sei se o senhor faz ainda. Então, ele tem uma saída. Existem muitas pessoas que fazem trabalho comunitário. E aquelas pessoas que você ajudou são as pessoas que vão te ajudar. E elas não custam dinheiro. Eu trabalhei muito tempo com o Coronel Biratã, o homem do Carandiru, e nós gastamos 30 mil reais na campanha dele de deputado. Como assim? Gasolina, pedágio e correio. Hoje em dia, o correio não existe praticamente e veio para a internet, que é de graça. Nós rodamos 532 cidades do estado. Tinha dia que ele chegava de manhã assim, falava assim para mim, aonde que eu vou mesmo hoje? E nós íamos em 5, 6 cidades. Ele ia nos batalhões da polícia, e das guardas municipais, e fazíamos imprensa. Então, você precisa descobrir primeiro qual é a história da sua campanha. Eu estou vendo o Oscar Maroni aqui. Ele é um homem de mídia. Então, enquanto não for proibido, ele tem que aproveitar para falar, porque as pessoas o conhecem. Então, você tem que buscar o seu trabalho. Eu dirijo Uber. Olha só, tem se falado em acabar, em terminar. Vamos procurar associação, vamos tentar representar alguém. Quanto mais pessoas que queiram lhe representar, menos vai custar a sua campanha. E aí você vai poder usar todo o material que o PROS vai te dar e diminuir o seu custo. Eu sou uma saudosista. Eu adorava um brinde, eu gostava de um comício. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia você tem que distribuir papel e precisa de material humano que custa caro, porque você tem um monte de custos para pagar. Então, quanto mais pessoas você buscar, de amigos, de colaboradores, de pessoa que você ajudou, da entidade que você participa, mais você vai diminuir o seu custo de campanha. Deixa eu ver aqui a setinha, eu vou ver se eu vou enxergar. Vou. Primeira coisa, você é o responsável. A partir do seu registro, o candidato assume a obrigação de prestar contas de sua campanha perante a Justiça Eleitoral. Não adianta você dizer que você não sabia,
que você não viu e que você pagou o Antônio para cuidar da sua campanha. Tá? A campanha passa, a prestação de contas fica no seu nome e de responsabilidade sua. A Justiça Eleitoral não quer saber quem é que você colocou para te ajudar a cuidar da prestação de contas. Não prestar contas, além de lhe desaprovar, e se você for eleito, você não tomar posse, não prestar contas traz muitos problemas. Você fica sem a sua certidão de quitação eleitoral, que lhe dá problema para abrir conta em banco, para tirar passaporte e para qualquer outra coisa que você venha fazer, um empréstimo para pegar uma casa própria. Tudo que você precisa da certidão de quitação eleitoral não é nem a aprovação, viu, gente? Não é ter contas desaprovadas que ocasiona isso. É não entregar a prestação de contas. O senhor vai ficar aí na assessoria, doutor? Não receba doações, não realize gastos, nem faça contrato, empréstimo ou qualquer propaganda eleitoral antes de receber o número da conta, o CNPJ e tirar os recibos eleitorais. O que é que acontece? Isso é que eu preciso corrigir. Antigamente, o pessoal ia buscar o bônus, né? Eu sou velha, viu, gente? Eu tenho de eleição 23 anos, então 25, de campanha 25. Não tem bônus, não tem talão de recibo, não tem nada disso. Hoje é tudo informatizado. Eu sou do tempo que fazia prestação de contas datilografada à máquina. A gente pegava umas folhas no cartório eleitoral e datilografava tudo. Era uma beleza, gente. Ia lá, entregava os papeizinhos. E, não, CD é moderno, doutor. Eu não estou falando lá atrás, que era datilografada à máquina, as folhinhas e assinadas. O CNPJ, não precisa ir na Receita, não precisa fazer nada. Você é escolhido em convenção, o partido manda a ata de convenção e registra os candidatos. Hoje tudo online, tá? A partir do momento em que o partido manda o seu registro de candidatura, ele vai direto, entra em rede com a Receita, seu CNPJ sai online, tem um link, nós vamos disponibilizar no PROS o link, você vai lá, clica, imprime o seu CNPJ. Imprimiu o CNPJ, pega a documentação comum de abrir conta em banco, RG, CPF, comprovante de residência e um documento também que eu vou depois passar para depois o PROS disponibilizar para vocês, isso só depois de acontecer a convenção e a sua candidatura ser efetivamente registrada e você vai ao banco. Duas coisas importantíssimas que dão um problema enorme em todas as eleições. Quando você receber o seu CNPJ, você tem que conferir se o endereço que está lá é igual ao comprovante de residência que você tem. E isso é complicado, porque tem gente que tirou o CNPJ, o CPF, quando tinha 18 anos e morava na casa da mãe. Já morou em 10 outros lugares, a mãe não mora mais naquela casa, mas é esse endereço que consta na base de dados da Receita Federal. Não vai conseguir abrir a conta no banco. Vai ter que fazer uma retificação para a Receita Federal, para poder mudar o endereço do CNPJ, porque o banco não abre. Não adianta pedir para o presidente, para o partido, para o vereador, para mim, para o deputado federal, para ninguém. A Receita Federal não nos atende, tá? Não é culpa do partido, o partido não fez errado, o problema é o seu que está registrado lá. Quem declara imposto de renda aqui todo ano? Esses não vão ter problema, porque fizeram a declaração, lá tem um endereço para você atualizar e os seus dados estão de acordo com a Receita Federal. De novo, às vezes você põe o endereço comercial, às vezes o contador faz e ele coloca o endereço do escritório de contabilidade. Não tem como. Então, o correto é tentar entrar na internet, verificar como é que está a sua situação junto à Justiça, à Receita Federal. Quem está com um problema no CPF, não estou falando de Serasa, problema no CPF, está com o CPF cancelado, já vai verificar, porque com os 10 dias que vocês têm de prazo para abrir a conta, não dá tempo, não dá. Segunda-feira, ou hoje,
pega um filho mais esperto, o sobrinho, quem não entende, entre na Receita Federal. Se não conseguir, tem posto no Poupa Tempo, porque vocês precisam saber qual é o endereço de vocês que está lá e se o CPF de vocês está válido. Bom, está tudo certo com o CNPJ, tudo lindo, tudo bonito. Quando eu tenho que ir ao banco abrir a conta? A data de concessão do CNPJ, 10 dias contados. Não abrir a conta em 10 dias já dá problema na prestação de contas e ela já vem com um vício e na hora que os analistas olham, se você não fez mais nada de errado, você vai ter a conta aprovada. Mas se você tem, vão sendo pendências que vão pesando sobre vocês. Então, atenção às datas, atenção. Ah, mas quando é que eu tenho que abrir a conta? A partir do dia em que você tem o seu CNPJ, lá embaixo tem assim, data de emissão. Daquela data, no máximo 10 dias. Pode passar, doutora, por favor. A arrecadação de recursos, realização de gastos antes de cumpridos todos os requisitos prévios implica na desaprovação das contas prestadas. Ah, mas é que agora nós temos o crowdfunding, eu vou falar disso, vou explicar como faz. Mesmo esse dinheiro, que desde 15 de maio já está podendo ser arrecadado, e eu vou explicar bem para vocês como é que vai fazer isso, ele só vai disponibilizar na conta do candidato depois que vocês cumprirem todos esses requisitos. Pode. A conta. Pode passar, doutor. Ó, mesmo quem não pretende arrecadar, tem que abrir conta específica para a campanha. O prazo é de até 10 dias e o banco tem o prazo de 3 para abrir a conta. Esse é um outro problema que banco não gosta de abrir conta de candidato. Por quê? Ele não vai ter lucro. Ele vai ter um trabalhão danado, como para qualquer correntista, então ele não gosta. Ele é obrigado a abrir minha conta? Em tese é. Mas você já imaginou se eu tenho 10 dias para abrir a conta no banco? Eu não vou ter tempo de brigar com o banco. É mais fácil eu chegar no banco, o banco falar que não vai abrir minha conta, eu vou em outro. Banco do Brasil e Caixa Federal é o ideal, tá? Eles abrem, porque eles vêm com toda a recomendação do Bacen e são bancos governamentais. Ah, mas eu adoro o Itaú, acho lindo, uma graça, adoro ele, eu quero abrir lá. Se você for lá e o banco falar que não vai abrir, vai embora. Ah, eu tenho conta há 30 anos no Bradesco. Vá lá, converse com a sua gerente, não em julho, tá? Agora, semana que vem. Como é que vai ficar a política de vocês para a conta de candidato? Como é que... Para você não ter problema, tá? Banco não pode pedir depósito mínimo para abrir conta de candidato, tá? E não pode cobrar taxa. É criminoso. Eu, às vezes, venho em prestação de contas que o cara fez com o João, Antônio e Manuel para eu consertar, e eu fico em choque com aquele monte de taxa. Eu tive um candidato que eu fui analisar a conta, um deputado estadual eleito, ele mandou um terceiro fazer, e aí sobrou para mim, que ele achou que eu cobrei caro, e aí o terceiro fez pela metade da metade do que eu comprei, e aí ele pagou o dobro para eu consertar, porque ele achou que era caro. Aí o cara cobrou R$1.000 dele para fazer uma prestação de contas de 4 milhões que ele gastou, né? Então, enfim, só que ele gastou R$5.000 de taxa, porque a pessoa que fez a prestação de contas dele não sabia que o banco era proibido de cobrar taxa, e aí deu no que deu. Agora, vamos lá. Taxa quer dizer tarifa isso, tarifa aquilo. IOF, a gente paga. Vou fazer um TED, vou fazer um DOC. Aí o banco cobra. Porque agora, aquele monte de tarifinha, tarifa de talão, tarifa de... Ele não pode cobrar. Tá? A conta tem que ser com restritivo. Por quê? Porque vocês só podem receber doação identificada na conta de vocês, com o CPF de quem doou, ou o CNPJ de candidato, porque pessoa jurídica só deposita na conta de vocês se for o partido, o comitê financeiro ou um outro candidato. Empresa nenhuma pode depositar. Então, ela precisa ser restrita, porque o extrato precisa estar com isso. Pode passar, doutor, para mim, por favor.
A movimentação de qualquer espécie só poderá ser feita das seguintes formas: transação bancária, na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado, e as despesas em cheque nominal ou cartão de débito para quem não tem talão ou transferência bancária. O banco não quer me dar talão, meu nome está no Serasa, ele não quis me dar. Eu estou falando essas coisas porque eu já atendi 1 milhão de candidatos. A senhora precisa ir no banco comigo. Não, eu não vou. Então, eu vou falar para o presidente do partido ir lá comigo. Porque ele não me deu o talão. Ele não vai dar. Você tem a restrição no nome, tem problema no Serasa, não vai receber talão de cheque. Eu posso pagar em dinheiro? Não. Eu posso fazer um caixinha? Não. Eu posso levar o cara na boca do caixa? Não. Você pode pagar pela transferência da... Você não tem talão. Quem tem talão, perfeito. Preenche o cheque, paga o cheque, é uma beleza. Tira xerox do cheque, tira uma foto do cheque, salva, grampeia na nota. Não, problema zero. Sejam organizados. Quem não é organizado, paga depois. E sabe quando a Justiça Eleitoral vem atrás de quem não é eleito para prestar contas e para saber o que vocês fizeram? 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, que tem que pedir microfilmagem. Sejam organizados. Pagou? Tirou a copiazinha, grampeia o cheque ali. Outra coisa, sabe aquele canhotinho do talão? Escreve ali e gruda ele. Pronto, não tem erro. Você preencheu quanto foi o valor. Para quem foi, grampeia na nota. Gente, compra uma pastinha, põe plástico e põe lá dentro. Não tem erro. Recebeu a doação? A mesma coisa. Pode passar, doutor. Cuidado, o pagamento de despesa com recurso financeiro não proveniente da conta bancária específica de campanha implica na desaprovação das contas prestadas. Mas eu tinha o dinheiro, ele era meu. Eu não sabia. Sabia. Eu fui há uns anos atrás ao tribunal atender por conta de um candidato e tinha uma outra pessoa sendo atendida ali no TRE e eu estava ali e o sujeito estava de costa. E o moço falou assim, ninguém me disse nada, o partido não me falou nada. Foi sensacional, porque na época eu tinha feito a parte da prestação de contas. Eu sempre cuidei das coisas do PP, PDS, PPB, que eu, como já falei, sou velha, fui filiada ao PDS, então sou antiga. E aí o cara disse assim, mas você é do PP. O cara disse, é impossível. Lá tem a Karina, e ela deve ter dado palestra para vocês um monte de vezes e atendido vocês no partido, então é impossível você não saber. Aí ele ficou bastante bravo, e quando ele saiu, ele ainda deu de cara comigo. Então ele saiu assim, não tem essa conversa. Não adianta você dizer, mas eu tinha esse dinheiro guardado há tempos. E aí eu fui lá e paguei, foi só R$100, que fosse 10. Não adianta. A Justiça Eleitoral não quer saber. Os candidatos com nome no Serasa não terão talão e tem que pagar cartão de débito ou cheque avulso. Cheque avulso é um troço também que é facultativo ao banco. E como é que ele funciona? Você de mão dada com o dono da empresa, para na boca do caixa, ele emite um cheque avulso, que você tem que tirar cópia, então vocês veem que o melhor... Não tem cheque? Pergunta assim, o senhor pode passar o seu CNPJ, o número da sua conta, e eu vou fazer a transferência bancária? É a melhor opção, porque ela já está registrada no extrato, entrou na conta da empresa e pronto. Conta da empresa. Eu não posso pagar na conta da pessoa física, por exemplo, do dono da empresa. Mas o fulano trabalha para mim? E o CPF dele está com problema, ele não tem conta, então eu vou depositar o dinheiro do pagamento do serviço que ele fez para mim na conta do primo do vizinho. Não pode. Porque aí você tem que ter registrado na sua prestação de conta o primo do vizinho. Então, se você não tem talão de cheques, preste atenção. Você está me assustando. Não, eu estou contando para vocês que se vocês forem organizados e seguirem algumas regras, porque para tudo que você faz na vida tem regra, vocês não vão ter problemas. Agora, se achar que isso não dá nada não, depois eu vejo, agora eu vou pedir voto, vocês vão ter problema. Pode passar, doutor, por favor. Recibo eleitoral. É obrigatória a emissão dos recibos para os seguintes recursos: estimáveis em dinheiro,
arrecadados pela internet por meio de crowdfunding e cartão de crédito. Vamos lá. O que é estimável em dinheiro? Eu vou ajudar a senhora. A senhora vai estimar o valor do meu trabalho, porque a senhora não vai me pagar, e eu adoro a senhora, eu vou trabalhar de graça. Então, eu combino, faço um contratinho simples, eu, fulano de tal, RG tal, CPF tal, vou colaborar de forma gratuita na campanha do candidato XYZ. Tá? Emito um recibo eleitoral do estimado do meu trabalho. Ah, mas eu cobro 10 mil reais pelo meu serviço. Não. É um estimado. Então vai ser 100 reais. Não vai. Tem que ser mais com salário. Então, vamos lá, vamos estimar 1.500 reais por pessoa que está doando o seu trabalho todo dia. Não, fulano vai lá uma vez por mês e me ajudou. Esse não precisa ter o recibo eleitoral. Agora, aquele sujeito que está todo dia com você, no dia a dia, está realmente o menino que fez o site, porque eles vão te perguntar quem fez o site. Ah, foi meu filho. Não tem problema, desde que ele tenha mais de 16 anos, tá? Aliás, para a campanha, perdão, tem que ter 18, tá? Então, não pode, tá? Todo mundo que for trabalhar para vocês na campanha, voluntário ou não, prestem atenção. Todo mundo tem que ter mais de 18 anos. Todo mundo, tá? Isso dá um problema enorme e eu já vi acontecer. Outra coisa, eu vou ou doar o meu trabalho, ou eu vou receber pelo meu trabalho. Vocês vão entrar no site da Receita Federal e lá tem um lugar escrito assim, consulta do CPF. Abre uma telinha, você digita o CPF da fulana. É onde eu disse para vocês irem olharem o de vocês. Não vai aparecer Serasa, não vai aparecer nada. Vai aparecer se o seu CPF está ativo ou o da pessoa que você pagou. Porque se você pagou alguém, nem que seja 200 reais, e o CPF dele, na hora de lançar na prestação de contas, estiver inválido, a despesa é inválida. Mas o problema não é meu. Mas eu vou contratar 500 pessoas na minha campanha. Tem que consultar os 500 CPFs. E para regularizar, é facinho. Vai na agência do Correio, na agência do Banco do Brasil, acho que paga R$ 6,50 e regulariza na hora, tá? Só que tem um problema. As pessoas deixam para fazer a prestação de contas às 3 da tarde do dia da entrega, que o prazo é às 19. Aí ela não vai achar a pessoa que ela pagou, ela não vai ter como arrumar o CPF e ela vai ter que entregar a prestação de contas de qualquer jeito. Pode passar, doutor, por favor. Emissão de recibo eleitoral. Deve ser feita em ordem cronológica. Antigamente, vou falar de mim, tá? Gente, eu sou doida, eu já cheguei a fazer 550 prestações de contas numa campanha. E aí, eu antigamente tinha que preencher a mão. Aquela menininha ali, ó, de cor-de-rosa que vocês estão vendo, desde os 3 anos de idade, ela bate carimbo em recibo eleitoral, tá? Porque lá em casa, todo mundo tem que trabalhar se quiser passear com o dinheiro que ganhou na eleição. Então, como eu fazia a prestação de contas de comitê financeiro, então eu tinha carimbo assim, com o nome do partido, eu tinha o carimbo com o endereço, tinha o carimbo com o telefone, então eu mostrava para ela e falava assim, Nádia, esse aqui você bate aqui. Aí ela batia em todos os negocinhos, tá? A babá, todo mundo ajudava na campanha, tá? Agora é tudo eletrônico. Então, vocês não têm isso. E aí, a gente ia emitindo os recibos. O senhor lembra, coronel, que pegava e falava, manda lá para a empresa, o cara devolve assinado e preenche. Mas, no meio desse caminho, entrou outras doações. Então, quando o PTB tinha muita doação de CNPJ, o Comitê Financeiro, na época, então, às vezes, tinha uma empresa que a sede era lá em Goiás, tinha que pôr no correio, mandar. Hoje não acontece isso, então é assim. Você recebeu a doação, caiu na sua conta, preenche o recibo eleitoral. O recibo eleitoral tem que bater com a data do extrato e ele tem que ser na ordem que eu for recebendo, tá? Não pode mais ir fazendo aleatoriamente, o tribunal não aceita. Será feito diretamente pelo sistema SPCE. Então, você não imprime o recibo mais. Entra lá na aba, recibos eleitorais e faz. A gente já conversou, quando acontecer a convenção do PROS, tipo
Em seguida, né, a gente já vai deixar marcado e nós vamos fazer uma reunião somente com os candidatos escolhidos em convenção e eu vou mostrar lâmina por lâmina do SPCE para vocês aprenderem a utilizar, tá? De repente a gente acha um lugar grande porque, fulano vai me ajudar. Ele fez contabilidade, ele vai carimbar lá para mim. E vocês tragam para a gente poder mostrar como é que o sistema funciona, tá? Ele é fácil de mexer. Não é possível. Juro que ele é, gente. Eu ensino desde o baixar. A gente pega um lugar que tem internet, eu ensino desde o baixar como abrir. Hoje, ele está muito igual ao sistema do imposto de renda, que tem muita gente que paga para fazer e que tem um imposto de renda simples, que se tivesse uma orientação, conseguiria fazer. Então, o SPCE também. Pode passar, doutor, para mim, por favor. Essa eleição está cheia de novidade, tá? Então, tem muitas com as quais eu não lidei, como o crowdfunding e o cartão de crédito. Então, são novidades que eu ainda não mexi, porque é tudo novo. Não é necessária emissão de recibo no caso de cessão de bens móveis limitado ao valor de R$4.000. Então, bem móvel é o carro, né? Então, você não precisa emitir recibo eleitoral na sessão, porque tinha alguns problemas. Por exemplo, tinha que emitir um recibo eleitoral para cada perfureide que colocava no seu carro de sessão do espaço publicitário. Vocês acreditam nisso? Mas tinha. Tá? Tinha que emitir recibo eleitoral para cada carro que estava ali, não sei o que você abastecia. Então, agora... para você achar o valor estimado desse carro por mês, você precisa consultar a locadora. Você não pode dizer que ele vale R$300 e acabou. Tá? Eu tive uma candidata até o Senado, há muitos anos atrás, e ela tinha um carro blindado. E foi terrível, porque a gente teve que estimar, tal, e foi R$10.000 por mês, e naquela época eu tinha 90 dias de campanha, então R$30.000 de locação de carro, sendo que era só do próprio veículo dela. Então, essa necessidade saiu inclusive para o veículo de vocês, tá? Se vocês têm um carro mais simples, que vocês vão usar na campanha, ele é seu, ele é próprio, mas fiquem sempre preparados para os documentos, tá? Outra coisa, o carro é seu, mas você não passou ainda para o seu nome, ele é de outro. Para a Justiça Eleitoral não tem essa conversa. Mas eu que pago o PVA, não adianta. Pode passar, doutor, por favor. Vou ficar devendo 3 almoços para ele lá na secretaria agora. Doação estimável em dinheiro entre candidatos e partidos. Olha só, gente, isso é uma grande mudança. Acho que talvez uma das maiores que eu já vi. Tá? E que para quem faz prestação de contas facilita, que eu ainda não sei em quem que eu vou dar um beijo, mas estou extremamente agradecida. Doação estimável em dinheiro entre candidato e partido, decorrente do uso tanto de sedes quanto de materiais de propaganda. O gasto deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento. Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Eu aluguei um comitê com o senhor. Antigamente, eu doava em estimável valor que eu paguei para o senhor. Agora não. Ele é meu e seu, e eu registro na minha prestação de contas que eu paguei a despesa e coloco naquela observação. É comitê em conjunto com o João. Não precisa de recibo eleitoral. Tá? Material, né? De campanha, precisa? Esse precisa, porque o candidato, esse não precisa também, perdão, o candidato vai fazer um santinho de dobrada. Tá lá a sua fotinho, ele fez, eu não preciso declarar, dá para você inestimável. Eu declaro no meu e coloco lá. Gente, quem faz prestação de contas de partido ou quem tem muita dobrada, era uma lista desse tamanho de tudo que o cara me doava. E, então, não precisa mais, mas eu preciso registrar. Então, quem faz... Então, vamos dizer, o PROS. O PROS vai fazer material para todos os candidatos. Na prestação dele, ele vai lançar que ele fez uma lista lá para o João, para o Antônio, para o Manuel, quantos santinhos. No seu não vai, tá? Porque o partido já lançou, tá? Cessão de automóvel do próprio candidato, do cônjuge,
marido ou a esposa, e dos seus parentes até 3º grau para o seu uso pessoal durante a campanha não precisa de recibo eleitoral. Como é que é isso? Vocês ouviram? Uso pessoal. Eu não tenho carro, ou o meu carro é Gastão, ou a minha filha, vou usar o carro dela. Não precisa. O dia em que o tribunal perguntar, mas você pôs gasolina onde? Ah, eu pus nesse carro aqui, que era da minha filha, está aqui o documento. Tá? Mas o meu vizinho me emprestou o carro. Tem que fazer a sessão e tem que... Porque você vai abastecer. Você me aparece com uma nota de 20 mil reais de posto e não declara nenhum carro. As pessoas fazem isso, gente, todo dia. Você ganhou 10 milhões de santinho, ou mandou fazer, ou não tem ninguém para distribuir. Não gastou correio, não. Está na sua casa, então, né? Porque ninguém consegue. Eu não tenho voluntário, eu não tenho... Então, gente... É a noção da medida que não tem, né? Não... O que o doutor falou. Eu chego no partido e eu quero 1000 perfuretes. Para onde? Só que é o seguinte, gente. Tudo que eu, às vezes, tenho a mais, eu tenho que explicar o que é que eu fiz com ele. Pode passar, doutor, por favor. Arrecadação. O candidato só pode arrecadar depois de abrir a conta. Gente, não é depois da convenção. Porque a sua campanha só começa financeiramente falando quando você abrir a conta. E tem mais. O banco tem 3 dias para abrir sua conta. Tá? Aí sim, se o banco não abrir sua conta em 3 dias, aí você pode ir lá atrás da gente que nós vamos lá brigar com o banco. Porque aí é sacanagem deles, mas eles... Por isso que eu oriento Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para não ter erro. Tá? Para não ter erro. Só que tem um problema. Espera só um pouquinho, senão a gente vai interromper, aí a gente pergunta no final. Tem um problema. Lá no banco, tem a data da abertura da sua conta. E você só vai poder usar o dinheiro depois que a conta estiver aberta. Então, não saiam fazendo despesas, não saiam gastando para pagar depois. Abram a conta no banco. Pode passar, doutor. Pessoa física. Como é que funciona a doação agora? Pessoa física, eu, você, seu primo, seu irmão, seu vizinho. 10% do valor declarado no ano anterior. O ano anterior foi o que nós declaramos agora, este ano. Eu declarei que eu ganhei 100 mil. Eu só posso doar 10 mil na campanha. 10 mil no total. Está rolando aí uma matéria no jornal da senhora que doou 6 mil para um monte de gente. Mesmo que ela tivesse declarado 60 mil de recebimento da pensão, do salário dela, ela recebeu, foi 6 mil reais. Porque foi nessa lógica que os candidatos que receberam esse dinheiro se basearam, tá? Ela recebeu 60 mil de pensão e tal, ela pode doar 10% para um só. Então, se ela quiser doar para 6, ela vai doar R$1.000 para cada um. O total de doação dela não pode ultrapassar. O fulano declarou que ele ganhou 1 milhão ano passado. Ele pode doar 100 mil. Mas ele só pode doar 100 mil. 100 mil é o limite, é o teto para qualquer candidato. Ele quer ajudar 4, 5. Ele tem que fracionar isso. Mas eu não sabia o imposto de renda dele. Ele doou para mim. Problema seu. Você é responsável pelo dinheiro que entra, pelo dinheiro que sai das suas contas. Que horror! Gente, na época de propaganda, alguém vai falar de propaganda para vocês, se eu for lá, não pode mais pintar muro, certo? Se eu pintar um muro bonitinho com o seu nome, a culpa é de quem? Sua. Mas eu não mandei pintar, por isso a Justiça Eleitoral dá 48 horas para o senhor ir lá e apagar. Mas alguém quis me prejudicar. Então vamos para a igreja, gente, porque política é um negócio danado, viu? E ultimamente nem na igreja, às vezes, né, as coisas estão dando muito certo. Vamos deixar, anota no papelzinho, para a gente não... Então, assim, vamos lá.
não se incluindo nesse percentual dos 10%, as doações estimáveis em dinheiro relativa à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador e a atividade voluntária, pessoal e direta do eleitor em apoio à candidatura ou partido político de sua preferência. As doações estimáveis não podem ultrapassar 40 mil. O que quer dizer isto? Isto quer dizer o seguinte, que também era uma aberração que eu achava. Eu tenho um comitê, eu tenho que pôr mesa e cadeira. Minha amiga tinha um monte lá do escritório que ela fechou. Tinha que estimar o empréstimo da mesa. Não, tá? Então, eu posso utilizar, ponho lá no recibo eleitoral. A casa, antigamente eu tinha que ir lá, eu ia usar um cômodo, eu tinha que estimar água, luz, dividir isso. Não preciso. Só que é assim. Aquela pessoa, existem pessoas que têm vários imóveis, existem pessoas que têm vários carros. Isso tudo que ela vai doar inestimável sai dos 10%, não entra, não é contabilizado, mas não pode ultrapassar 40 mil reais. E, de novo, daquela pessoa. Então, eu vi, tem empresário que fala, eu vou ajudar o João, vou ajudar o Antônio, eu vou ajudar o Manuel. Não pode ultrapassar 40 mil reais. Gente, mas ele pode doar até 400 mil, ele declarou 4 milhões. O estimável não pode ultrapassar 40 mil. Pode passar. Outros candidatos, comitês ou partidos podem doar para mim e a comercialização de bens e eventos. Gente, eu contei para vocês que eu trabalhei para o Coronel Biratã. Comercialização de bens e eventos foi da onde a gente tirou o nosso dinheiro para fazer campanha em 2002. Ele era uma pessoa que a gente tinha uma turma boa que ajudava ele, e nós fizemos, acho que uns 10 jantar de adesão, tá? Era sensacional. Nós arrumamos um buffet, que era também de um coronel amigo, já fica a dica, do coronel, o Algazarra, esqueci o nome dele, Visconti, e aí ele fazia um preço de custo no buffet, e nós vendíamos os convites, mas assim, gente, 50 reais, sabe? E vendíamos esses convites, chegávamos a vender 100 convites, cada vez 5 mil, e a gente ia arrecadando. Precisa ser organizadíssimo para fazer o jantar. Depois, quando a gente fizer a palestra para mostrar as lâminas, se alguém efetivamente for fazer, porque precisa de um caso concreto, eu me comprometo então, vocês têm aí um mês e pouco para pensar se tem amigos suficientes para fazer, e aí eu sento a parte quietinha e explico o passo a passo, porque ele tem algumas coisas a se cumprir. Mas isso é uma forma de você conseguir arrecadar dinheiro. Outra comercialização de bens que está falando aí, né? O que é isso? Eu compro um carro, eu compro uma TV grande e eu vou fazer uma rifa. Tudo. Mas a minha rifa, cada bilhetinho era R$1. E eu fiz 1000 números. Eu tenho que emitir 1000 recibos eleitorais. Poxa, você está dando a solução e está arrumando um problema. Não, eu estou explicando para vocês que pode, mas que não é tão fácil assim fazer. Então, em decidindo fazer, você tem que ver se você tem condições de contabilizar isso na prestação de contas. Tá? Pode passar, doutora. Todas as despesas deverão ser quitadas até a data da entrega da prestação de contas final, sob pena da desaprovação. Dívida de campanha poderão ser transferidas para o partido, desde que aprovados pela direção nacional. As despesas deverão ser comprovadas por meio de nota fiscal, emitida em nome do candidato que conste seu CNPJ. Vamos explicar isso aqui. Eu posso ter resto a pagar? Eu posso sim, ó. Eu só posso gastar até o dia da eleição, tá? E eu preciso quitar até o dia de entrega da prestação de contas. O que sobrar, eu posso passar, vou lá e passo para o partido. Não. Você tem que ir lá no partido, conversar, fazer sua solicitação, explicar o que aconteceu e a nacional precisa dizer que vai pagar a sua conta para o tribunal. Senão não tem isso. Não, eu deixei lá para o partido e o partido vai pagar. Não, o partido não vai. Tá?
quando for comprar alguma coisa, principalmente de valor significativo, precisa fazer a mesma coisa que você faz quando você vai contratar uma pessoa. Vai no sitezinho da Receita, no celular de todo mundo, tem, dá para baixar até o aplicativo e consulta se a empresa existe. Tem um montão de empresa que não existe, viu, gente? Principalmente de fornecedor de banner, de plaquinha, de santinho, é de fundo de quintal, e aí você vai lá e não tem nada no lugar onde era a empresa. Poxa, mas ele me sacaneou. Meu pai dizia assim, quem paga mal paga 2 vezes. É muito triste, mas é verdade. Pode passar, doutor. O limite de gasto para candidato ficou fixado da seguinte forma: deputado estadual até 1 milhão e federal até 2,5 milhões. Atenção, o partido não vai depositar este valor na conta de vocês. Tem gente que pergunta, quando que o partido vai depositar 1 milhão na minha conta? Não vai. Você pode buscar este... Gente, as pessoas perguntam. Teve uma época que era 500 mil e como eu falei, eu estava lá no PTV e as pessoas falavam, mas não caiu meus 500 mil na minha conta? Não cai, tá? Então, esse é o teto, esse é o limite e há punições super severas para quem gastar além disso. Pode passar. Gastar recursos além dos limites estabelecidos pela Justiça Eleitoral, sujeito responsável ao pagamento de multa de 100% da quantia que exceder, que deverá ser paga em até 5 dias úteis após a intimação judicial. Então, se você gastou 50 mil a mais, você vai pagar 100 mil de multa para a Justiça Eleitoral. Pode passar, doutor. Sobra de campanha. Entendi. Não vai sobrar. Vai, sobra 1,55. Sobra 3 centavos. Você tem que transferir para a conta do partido. Você não paga nada para isso, mas tem que... O partido fornece para vocês logo na convenção o número da conta e o CNPJ de onde tem que depositar, tá? E aí você já lança na prestação de contas, que senão ele dá como erro que você depositou esse tanto lá. Pode passar, doutor, por favor. Então, essa novidade é sensacional. Antes, todo mundo tinha que fazer a prestação gigante. Quem gastar menos de 20 mil reais vai preencher 2 lâminas só e vai entregar uma prestação simplificada. Gente, é sensacional. Quem vai ter poucos gastos vai facilitar nisso que nós combinamos. Eu vou explicar a fazer. E aí, a pessoa que gastou menos de 20 mil não vai precisar pagar alguém para fazer. Ela vai conseguir fazer sozinha, tá? Vai ser apresentado também por meio do SPCE. E aí, se acharem que você está mentindo, se tiver indício de que você tinha uma mega campanha na rua e você disse que gastou só 20 mil reais, você vai pagar por isso. Mas se você for correto, honesto, como eu acho que são os candidatos do PROS, que esse é o diferencial de um partido novo, vocês não vão ter problema e vão poder fazer a simplificada. Pode passar, doutor, por favor. Prazo de entrega. Não, mas eu entreguei no dia seguinte. Mas tinha uma fila enorme. Fica na fila, eu já fiquei 200 anos. Então eu mandava fica lá na fila, enquanto eu terminava dos atrasados, para depois ir lá e entregar. Agora, outra novidade, não são mais 3, são 2 só, porque são 45 dias de campanha. Vocês vão entregar de 9 a 13 de setembro, transmitindo pela internet com a movimentação do dia da abertura até 8 de setembro, tá? E depois, 6 de novembro, vocês entregam no final. Veja só, terminei a eleição, fiz tudo direitinho. Dia 8 de novembro, minha prestação de contas está pronta? Entrega. Não precisa ficar esperando até o último dia para ficar na fila. Pode passar, doutor. É isso. Pincelado. Vou falar de 2 coisas só para vocês que faltou. O crowdfunding. O que é isso? Isso é um site de arrecadação coletiva. É muito utilizado nos Estados Unidos. Foi o que o Obama utilizou. $1, né? $1 para minha campanha. E viabiliza um monte de coisa no Brasil atualmente. Publicação de livro, aquele jogador do Santos, o Pepe, o canhão da Vila, ele fez um livro lindo com essa arrecadação. Tem o menino que quer lançar seu primeiro CD e agora tem o candidato, né? O candidato, ele tem
várias plataformas. Tem as pagas e tem aquela que não vai, que é gratuita. O doutor Luciano tem, inclusive, um site que está fazendo isso. Eu não vou me lembrar o nome, mas Votação Legal, tá? Outro serviço para o final de semana. Entra para olhar como funciona. Olha, até a eleição passada, eu estaria aqui dizendo para vocês, não peguem doação de cartão de crédito. Não façam isso. Com essa plataforma, fica muito fácil. Você vai lá e divulga para os seus amigos. Ele pode doar R$10, ele pode doar 5, ele pode doar 100, ele pode doar 300, desde que seja dentro do que ele tem de permitido. E ele vai depositando nessa plataforma, tá? E o cara vai guardando. Já pode estar arrecadando desde de 15 de maio, tá? Quando a sua conta estiver aberta, porque ele deposita em seu favor, tá? E aí, quando a sua conta for aberta, esse site transfere os valores. O site particular está cobrando uma taxa, acho que de 15% ou 20%. Para livro, para essas coisas é maior. Mas é mais interessante você pegar uma plataforma que não seja tão comercial como essa que o Dr. Luciano indicou. Eu entrei, tá? Depois da palestra que ele deu, achei sensacional, é fácil de mexer, e vindo com uma indicação dele, acho que não custa nada todo mundo e dar uma olhada para tentar entender. O cartão de crédito continua sendo caro, você tem que contratar um web, tem um menino também aqui hoje, ele é muito bom, mas você tem que contratar uma pessoa que entenda tudo disso para criar um site específico. Você tem que contratar com a empresa de cartão. Então, assim, esquece cartão de crédito. Esse crowdfunding, vou falar para vocês, é legal, é bacana. Ah, mas eu consegui R$1.000. São R$1.000, gente? São R$1.000. Então, assim, cada doação... E aí, assim, quando eles forem liberar o dinheiro para vocês, eles vão passar uma planilha. Lá tem o nome, o CPF, todos os dados de quem doou. E aí tem que preencher um recibo eleitoral para cada um. Bom dia, Karina. Meu nome é Gilberto, sou pré-candidato a deputado federal. Eu tinha 3 perguntas para você. Primeiro, que você falou sobre o evento com os convites, jantar e tal. Então, primeira pergunta, a gente vai precisar pegar o cadastro dessas pessoas que vão estar comprando o nosso convite com CPF, nome, para poder emitir recibo. Quando você fizer o convite, você já põe no canhoto. A pessoa, enquanto ela está ali conversando com você, você pede para ela preencher nome, endereço, telefone, CPF. Não pode vender convite de jantar para pessoa jurídica, viu? Existem candidatos, gente, que fazem jantares de adesão mesmo, a R$1.000, 1.500, depende do seu potencial de fazer. Como eu disse, o meu candidato, quando nós começamos a fazer, a gente vendia R$50. Estou falando da eleição de 2012, né? Faz tempo também. Mas... procurem fazer jantares até R$150, R$200, para não incorrer no problema da barreira dos 10%. Mas, olha, de verdade, se você for organizado, vale super a pena. Uma outra pergunta é se o TSE já definiu o valor que o próprio candidato pode fazer de doação. Você pode doar qualquer valor, desde que ele seja seu. Só que, inclusive, de empréstimos. Tá? Você pode contrair um empréstimo no banco para depois depositar na sua conta de campanha. Só que, primeiro que eu não aconselho, porque a campanha passa, a dívida fica e você faz como se você não for eleito. E mesmo se for eleito, começar um mandato cheio de dívida não é legal. E você pode gastar tudo que você teve origem no seu imposto de renda. Se você tem um carro, tá? Ele é seu. Você comprou antes da eleição, o ano passado, e declarou ele no imposto de renda desse ano, você pode vender e usar o dinheiro todo na campanha. Não faça isso, mas você pode. Você declarou que você ganhou R$150 mil no ano passado, você pode usar R$150 mil. Tá? Mas é o que eu estou falando, gente, eleição é a coisa favorita na minha vida. Eu nem ligo muito para o mandato, vou contar para vocês. Eu adoro campanha. Vocês pensam que eu vim aqui feliz da minha vida no sábado, porque eu adoro candidato, eu adoro eleição. É um momento em que tem aquele cheirinho de mudança, do novo, do diferente. Cada um de vocês, para quem olha enquanto eu estou falando, tem
tinha uma esperança. Eu via o doutor falando de voto, e eu via, parecia que tinha um computadorzinho na cabeça de cada um. Não, eu vou falar com fulano, isso é eleição. Aquele candidato ali de jaqueta azul, Marinho, eu não sei o nome dele, ele anotava tudo ali, mas com um olhar de esperança. Então, gente, não transformem essa esperança, essa vontade de fazer diferente em dívida e dor de cabeça. Por favor. Sobre a criança que não pode ter menos de 18 anos para trabalhar, eu tenho uma neta que gosta muito ativa. Então, ela não vai trabalhar, ela vai ser uma pessoa que vai prestar, assim, voluntariamente. O que ela não pode é você botar ela no comitê, sentada, atendendo o telefone. Andar na rua pedindo voto, tem a minha criancinha ali que é profissional já. Ah, tá. Tem umas pessoas que falaram, Tião, eu tenho muito carro para te oferecer para você pôr esses perfurado, coisa e tal, assim. Eu não procurei saber do carro. Aí ele levou e aí começou a sair aquele menino que, mas tem bastante carro que está com o seu papel, mas tá meio esquisito, porque são carros de reciclagem. Não tem nada contra isso, que a gente até aplaude isso. Mas são coisas que dentro do regulamento da lei pode ter. Como é que é carro de reciclagem? Explica para mim. Eles pegam um carrinho, uma geladeira, transformam num carrinho puxado à mão, outro de madeira, outro assim, enfim. Acho que pode colocar, né? À vontade, desde que limitado ao tamanho que a justiça diz que tem que usar. E mesmo os carros. Se vocês têm 200 amigos que quer colocar perfurante no carro, gente, não passem vontade, coloque. O quê? Checar se o carro não está em ordem. Não. Mas é por isso que eu perguntei que carrinho do qual ele estava falando. Carro de empresa não pode. Tá. Agora, ele está dizendo, Maurício, daquele pessoal que é carrinheiro, sabe? Esse pessoal pode. Se ele não está em uma cooperativa. Então, se o carro for da cooperativa, não pode. Se o carro for da empresa, não pode. Isso, nem se a empresa for sua, tá? E aí pode... tudo de... pessoa jurídica não participa mais da campanha. Aí a pessoa fala, eu não tenho carro, mas tenho meu portão, posso oferecer. Pode ser no portão? Sim, desde que seja do tamanho permitido, tá? É que você falou que foi em 500 cidades. Eu acho que para ir em 500 cidades, você tem que atravessar ela e voltar para dar tempo. Quais são as pessoas que você procurou para trazer um resultado que eu quero aprender? Quais são as pessoas que você entrou em contato para trazer um resultado? Então, vamos lá. Como eu te disse, existem candidatos que têm... É bem bacana a sua pergunta. Tem história própria. Dei o exemplo do Coronel Ferrarini por conta do trabalho dele na Polícia Militar. Então, vou usar de novo. Falei do Coronel Militar, vou falar do Coronel que está ali. A Polícia Militar, ela tem um batalhão, uma companhia, um destacamento em cada cidade do Estado. Não é isso, Coronel? Acho que não tem nenhuma que não tenha nem que seja um destacamento. É muito fácil para ele, que é coronel da PM, chega lá, oi, tudo bem, eu vim visitar vocês, então ele tinha para onde ir. Você me falou desse negócio do reciclado. Muitas cidades no interior, não sei se você trabalha com isso, estou supondo porque você fez aquele comentário, mas muitas cidades de interior, ela possui uma cooperativa de reciclagem. Se você trabalha com isso, qual é o problema de você buscar essa cidade e viajar e fazer propaganda nesses lugares? Então, você tem que descobrir qual é a história da sua eleição, qual é o público que você atinge, com que você trabalha. Porque senão não adianta você ir em 500 cidades, 300 cidades, se você não tem quem procurar lá. Só para chegar na cidade por chegar, não adiantou nada. Você precisa ter um norte. Então, você é motorista, trabalha com Uber, em toda a cidade está se formando. Você vai procurar o pessoal lá, você é jovem, vai procurar as entidades de jovem, porque assim, gente, político é um sujeito que não tem vergonha, ele é cara de pau, e ele tem a maior vontade dele é ganhar a eleição. Então ele vai aonde tem gente. Então, a pergunta é o seguinte, havendo algum erro, não por dolo, né, mas havendo algum erro na contribuição, existe a maneira de se corrigir isso e provar que não foi doloso o valor recebido ou coisa do gênero? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação ao exemplo que você deu do uso de propaganda
dentro de instituições públicas, como você citou de ir em cada unidade da Polícia Militar, eu transfiro isso para a unidade de saúde, para a unidade de delegacia de polícia. Eu vou explicar. Visitar um lugar onde você vai lá cumprimentar as pessoas e conhecê-las, nada impede. Você pega celular, hoje em dia, antigamente você pegava e-mail, e você vai conversar. Isso é um trabalho que você vai fazendo quando você começa a planejar ser candidato. Então, nós íamos visitar, nós íamos fazer tudo isso. E antigamente, como eu falei, estou falando de antigamente, pegávamos o endereço e depois eu mandava a propaganda para a casa da pessoa, para o celular da pessoa. Eu não posso entrar com material em nenhum lugar, nem em comércio, tá? Mas o comércio é meu, não pode. Em relação à prestação de contas, eu costumo dizer que a única coisa que dava punição, sempre e sempre deu, foi a prestação de contas. Então, ela sempre foi super rigorosa e eu acho que essas mudanças vieram até afrouxar um pouco e facilitar. Mas o rigor existe e não toma posse, gente. Pré-candidata federal. Eu fui candidata a prefeito por 2 vezes. E o banco, ele exige que tenha dinheiro na conta. Movimentação financeira. A minha conta foi fechada porque eu não tinha dinheiro. A conta de candidato, ela só pode ser encerrada quando acaba o período eleitoral. Então, o senhor devia ter entrado com uma ação contra o banco. Eu nunca tinha ouvido isso. Tá? Aconteceu comigo. O banco é proibido de exigir um depósito mínimo, mas é por isso que quando acontecem esses casos concretos e efetivos, tem que procurar sim a direção do partido. Como eu disse, não dá para procurar a direção do partido porque eu não quis abrir conta por causa de problema no CPF, essas coisas, porque o endereço estava errado. Agora, o banco não pode, é lei, tem uma circular do Bacen. Então, se acontecer isso com alguém, encerrar a conta. Se acontecer isso com alguém, há que fazer uma denúncia, tá? Não pode. Karina, para mim tem uma dúvida com relação à questão daquela pessoa que é um trabalhador, ele faz porque ele quer apoiar, isso, voluntário, e aquele que você paga. Como é que a gente vai diferenciar isso? Ela vai cobrar você, tá? Ela vai oferecer o serviço dela e ela vai te cobrar. Ela vai dirigir o carro, ela vai te cobrar. E se você vai pagar ele com o cheque da campanha, vai fazer um contratinho simples, de uma folhinha, sobre o trabalho. Trabalho em campanha não gera vínculo empregatício, tá? Mas é importante você ter o contratinho. E você vai pagar ela com o cheque e vai emitir um recibo. Pode ser aquele recibo de papelaria azulzinho, preenchido à mão, com a assinatura dela, com o CPF, tudo bonitinho. Hoje em dia todo mundo tem computador, então não há problema. E o doador, ele é aquele que tem algum serviço que ele faz, não que ele produz. Então vamos lá. Vou gravar um jingle. O locutor é meu amigo. Ele falou, grava aí para você, não faço nada. Você vai fazer um recibo de doação do valor que ele cobraria, porém ele vai te doar, ele assina o recibinho eleitoral que ele doou para você o serviço de locução. O menino da internet, qualquer um, tá? Esse valor da doação contabiliza? Lógico. E não pode falar que ele cobrou R$50. Porque se um locutor costuma cobrar 500, você tem que colocar R$500, tá? Não. Então, aí como ele está doando em estimável, que não é dinheiro, pode ser até 40 mil, tá? Então, eu quero saber o seguinte, é só depois que sair o CNPJ que pode fazer o show ou pode fazer já? Show não pode. Não pode ter música ao vivo no jantar que você for fazer. Tem que ser música ambiente, tocando lá, se você for por música, tá? Tudo só depois de você ter a conta aberta, tá? Porque aí tudo que você for... Então, vamos dizer, eu fui lá e comprei 10 convites. Está dentro dos meus 10%, R$500, você vendeu a 50. Aí você vai receber de mim e depositar na conta da campanha, tá? Então, só jantar, chá. Agora, não pode ter música, não pode ter show, música ao vivo não é permitido em campanha, tá?
E assim, eu entrei em contato com 2 donos de restaurantes, né, para eles fazerem promoção, assim, para eu fazer uma reunião, e eles oferecem o jantar, que a minha assessora trabalha com mídia. Eu posso receber as pessoas lá, fazer reuniões? Não pode. Você não pode oferecer um jantar para ninguém, muito menos o dono do restaurante, tá? Agora, veja só, você pode combinar com o dono do restaurante, dele lhe fazer um preço bom, para que você possa, por exemplo, ele falou para você, olha, vamos servir aí uma massa e vamos cobrar de você R$30 por pessoa. Você vai lá e vende o convite a 60, e tudo contabilizado, tá? Mas ele mesmo sendo o dono do restaurante não pode fazer um jantar para você, entendeu? Ele não pode, tá? Tudo tem que ser pago. Ah, tá. E assim, mas eu posso fazer uma reunião e oferecer como se fosse só um coquetel? Você não pode fazer coquetel. Água e café. Água e café. E chazinho. Então quer dizer que ele não pode oferecer nada? Ele não pode. Água, café, chazinho e bolacha. Tomem muito cuidado com isso, viu, gente? Ah, então tá bom. E mesmo isso que eu vá fazer, mesmo que eu vá fazer isso dentro do restaurante dele, que ele vai oferecer água e café, como eu lançaria isso na... Não, você está fazendo uma reunião, água, café e bolacha. Não, agora, não tem problema. Qualquer outra coisa além disso, primeiro que você não pode oferecer. Sim. Você só pode fazer se fosse um jantar onde as pessoas pagam o convite. Uhum. Não é você que está oferecendo. Você está vendendo o convite para eles. Sim. E no convite tem que estar escrito jantar de arrecadação em prol da candidatura do fulano de tal. Se precisar, eu deixo um modelo com ela e quando ela mandar, ela passa, tá? Tá bom, muito obrigada. Se porventura eu interpretei de uma maneira que não seja correta, eu queria que você, por favor, me corrigisse, além de uma outra dúvida que eu tenho. Vamos lá. Eu entendi, alguns trâmites, se fizermos vinculado, por exemplo, a declaração de imposto de renda, fica um pouco mais fácil em relação à questão do endereço, essas coisas todas. Ponto. A questão da utilização dos veículos, né? A gente vai ter que apresentar, por exemplo, declarações de abastecimento, porque não tem como fugir disso. Se porventura, porque pelo que eu entendi, né, aí que entra a questão da interpretação. Lá na frente, quando questionado que veículo que você utilizou, você apresenta a declaração do imposto de renda. Não? Então, a base de dados da Receita Federal. Então, quando você tirou o seu primeiro CPF, você pôs um endereço lá. Se você nunca declarou imposto de renda, sempre foi isento, é o mesmo endereço que consta na base da Receita. Se você declara todo ano ou declarou algumas vezes, é o seu último endereço que está lá. Para ele emitir o seu CNPJ, ele sai do mesmo órgão. Então, o CNPJ vai puxar o endereço que está lá, entendeu? Por isso, ter este cuidado com o seu endereço. E o seu imposto de renda, ele serve também, o seu e de quem for seu doador, ele serve para aferir o valor que você pode doar e para ver os bens que você possui. Então, você não pode pegar um carro meu, que eu falei para você, é meu, se ele não está no meu imposto de renda. Ele não é meu, ele é de um outro que eu comprei dele. E que ainda não passei para o meu nome. Esse carro você não pode usar, porque senão você vai precisar de uma doação feita pelo dono do carro anterior. Olha que complicação. Então, o imposto de renda serve para te comprovar que aquele bem é daquela pessoa, que ela pode doar aquele valor para você, tá? Então, o imposto de renda serve para isso. Então, mas aí que entra a minha dúvida, que, por exemplo, e se a aquisição do veículo for posterior... Não pode usar nessa versão. Não. Então tá, mas isso que eu queria saber. Então essa é uma. A segunda, que é bem básica. Após o processo eleitoral, a conta bancária, ela encerra-se automaticamente? Não se encerra automaticamente. Você tem que ir ao banco pedir para encerrar. Quando chegar em dezembro, as contas, os bancos encerram as contas eleitorais. O problema é que se restou algum saldinho ali, primeiro que se você não for encerrar a conta, é sinal que você não prestou contas. Porque para você prestar contas, você precisa ter a conta encerrada e todos os valores lá transferidos para a conta do partido, tá? Os que restarem.
Bom dia. Como é que a gente faz essa divulgação financeira pela internet sem ter problemas, né? Como é que pode ser feito isso? Pode ser feito? Como divulgação financeira pela internet? Arrecadação, pedido de doação, contribuições. Como que é feito? Existe uma maneira específica? Você está dizendo do crowdfunding, que é receber a doação de pessoas pelo site, é isso? Então, tá? Ele faz um contrato com você, você vai ter o link lá com o seu... Com o seu nome, aonde a pessoa vai doar para você, e aí você manda por WhatsApp, você manda como você quiser, só que precisa tomar cuidado para não virar propaganda antecipada. Então você pode mandar, por favor, meus amigos, esse é o meu link, se avisa para ele antes, e você pode mandar para as pessoas hoje, eu estou falando antes da campanha. Antes de começar a campanha, o seu aviso de que você está cadastrada nesse site, ele tem que ser mais velado. Então, você vai encontrar comigo e vai falar, olha, eu vou te passar por WhatsApp, o meu site, assim. Você fez uma reunião com um grupo de pessoas, olha, gente, quem quiser doar, está aqui. Após o período, quando você já pode fazer propaganda, você vai divulgar na rede social, você vai divulgar onde você quiser. Tá? A divulgação é bem liberada, depois que começar o período de propaganda, tá? Passou o período eleitoral, eu não quero manter o meu CNPJ mais. Você não mantém o seu CNPJ. Acabou a eleição, ele deixa de existir. A declaração de imposto de renda, entre aspas, desse CNPJ, é a prestação de contas de campanha. Acabou a campanha, ele deixa de existir e acabou. Tá? Inclusive, se você for candidata de novo, ou quem já foi, não é o mesmo CNPJ, tá? Tá, aí eu quero fazer só mais uma pergunta. Eu faço prestação de conta para a prefeitura todo final de mês, né? E eu tenho uma conta aberta no Banco do Brasil, que são depositados dinheiro para a ONG, da onde eu sou a gerente. Isso vai trazer problemas para mim lá na frente, quando eu abrir, você vai abrir, porque assim, quando você chegar no banco, para abrir esta conta específica, você tem um documento que você leva, você tem o seu CNPJ, que já diz que você é candidato, e ele é específico para isso. Você não pode pagar conta de casa com aquilo lá, você não pode pôr qualquer outro dinheiro que não seja de eleição. Se você for colocar um dinheiro seu, você vai emitir um recibo eleitoral para você, de que você fez essa doação de recursos próprios na sua conta de campanha. Gente, isso foi muito bom você colocar isso. Eu já vi muita gente fazer bagunça com conta de campanha. Conta de campanha é só para campanha, não é para mais nada. Aí eu me enganei, como você está me falando que tem a ONG e tudo, eu me enganei, eu pus um dinheiro que era da ONG, ele, pelo amor de Deus, você vai ter um problema enorme. Não fique assustada, mas seja organizada. Compartilhe com a ONG, né? Obrigada, Karina. Tá. Do jeito que você está colocando, eu confesso a você que quem consegue se eleger é um herói. Porque eu confesso a você que eu estou tremendo. Assim, você fica assustado com uma série de coisas. Você achava que o grande adversário seria você conquistar votos. E hoje você percebe que é ficar de olho nos papéis. Se bobear, a gente vai passar mais tempo no escritório do que na rua pedindo voto, né? Fiscalizando tudo. E eu gosto, são tantas contradições, para você ter uma ideia, que a gente fica assim. Eu tenho cadastradas umas 500 pessoas que já me convidaram para a gente fazer micro reuniões dentro daquela ideia. Antes do Dr. Jânio falar, já era uma coisa que eu vinha trabalhando há 2 meses, cadastrando pessoas, porque eu sempre falava para elas assim, a gente precisa criar células. E hoje ele chega e fala exatamente isso. E agora eu estou com medo de fazer essas reuniões, de chegar lá e alguém me oferecer um bolo. E fala assim, oh, tem um bolo na reunião. Entendeu? Você entendeu? Vamos lá. Você falou água, café. Se eu chego lá, as senhorinhas lá, eu trouxe um bolo para vocês. Pelo amor de Deus. Eles vão achar que o candidato é metido. Olha, o cara virou as costas para o meu bolo. É a melhor experiência que você vai ter na sua vida. Nada do que você tenha feito, profissionalmente ou pessoalmente, se compara a você ser candidato. Imagina. A você andar na rua, olhar nos olhos das pessoas, conversar com elas, caminhar. Isso é a coisa mais incrível que você vai fazer na sua vida. Eu te desafio, na semana depois da eleição, você me procurar para você contar para mim se eu estou errada. É incrível.
Esta é a primeira coisa. Dizem que os candidatos têm um diferencial das pessoas comuns, quem entra para a política. A pessoa comum, ele cresce pensando assim, vou trabalhar, vou casar, vou ter filho, não estou dizendo que eles estão errados, tá? Mas ele tem um objetivo simples. Aquele que decide entrar na política quer fazer a diferença de algum jeito. Exato. Ou ele precisa, e aí ele acaba casado com a sociedade, ele até casa com alguém, ele até vive com alguém, ele até tem filhos, mas primeiro vem a sociedade. Estou falando por mim e por todo mundo que eu conheço. Então, primeiro, acabe com o seu medo, porque é incrível. Como qualquer coisa que você faz na sua vida, você precisa ter cuidado com os papéis. Se você descuidar das suas contas em casa, você está perdido. Isso é lógico. A prestação de contas é a mesma. Você não junta papel o ano inteiro para fazer o imposto de renda, e se você não juntar, você está perdido. Não é verdade? Tem gente que na semana da entrega está assim, meu Deus, eu não pedi recibo, eu não pedi nada. Mas eu posso abrir um parênteses? De repente alguém até para prejudicar a tua campanha, sim. Como é que você vai chegar na Justiça Eleitoral e falar, olha, ele fez, mas fugiu do meu controle, eu respondo por mim. Responde por isso também, não é fácil. Eu tenho um deputado, ele é eleito de vários mandatos, fiz a prestação de contas dele diversas vezes, e a Justiça Eleitoral, ela faz um cruzamento de informações. Todas as empresas que fornecerem para candidatos, nem que ela seja desse tamanho, ela tem que informar a Justiça Eleitoral, chama circularização, de que ela forneceu para um candidato. Então, ela manda essas informações. A menor empresa. Mandei a prestação de contas do candidato, fechada, um candidato eleito e reeleito de muitos mandatos, e aí vem a primeira diligência do cartório eleitoral. Despesa não contabilizada, R$ 62,50. Aparecia lá, arco-íris, comércio e não sei o quê. Falei, meu Deus, a única coisa que eu tinha da arco-íris, comércio e não sei o quê era o CNPJ. Entrei na Receita Federal e peguei o endereço. Era uma empresa que ficava no município de Arco-Íris e eu não sabia ainda o que ela vendia. O telefone lá no CNPJ estava errado. Eu procurei no Google por uns 2 dias, não achei. Cacei um vereador do partido lá de Arco-Íris. Ele já vira na hora e fala assim, ah, é do Zé, é o jornal. Aí eu fiz assim, vereador, o que é isso? Ah, e eu tinha uma foto minha com o deputado, dei para ele de presente a propaganda. Ele foi lá no jornal, pagou aquela propaganda que vocês podem fazer, dele mais do deputado, pediu voto para o deputado. Naquela época você ainda podia pagar a propaganda para os outros. O jornal publicou e informou que forneceu para quem? Para o candidato. Peguei o depoimento do vereador, assinado no cartório. Ele teve que vir lá de Arco-Íris aqui. Juntei a publicação no jornal. Peguei a declaração de que ele pagou. Nossa, mas que trabalho. Ele não sabia, mas nós achamos. O inimigo pode fazer? Pode, gente, pode. Vou só para terminar de responder a sua pergunta em relação ao café que a dona fulana vai servir. Gente, há que se ter bom senso. Uma coisa é você chegar num churrasco que você fez e que tem 50 pessoas, gente. Outra coisa é você marcar uma reunião com senhoras, senhores, com pessoas que tem 10, 15 pessoas e alguém servir um bolinho de fubá com café. Agora, você não pode chegar no seu carro carregando 3 sacolinhas com bolo. Então, veja só, há que se ter bom senso. Pode levar, como eu falei, um café, água, bolacha. Ah, mas eu posso dizer para a pessoa não fazer. Não, gente, calma. Eu não posso ir no aniversário de mais ninguém porque vai ter churrasco. Não, gente. Mas você não pode chegar no churrasco, passar a mão no microfone e fazer um discurso. Tudo tem que ter bom senso. Tá? Mas, por favor, não se privem de fazer as coisas. Mas você tem que... Vamos lá. Quando você for fazer alguma coisa, porque o lugar onde mais tem grande ideia é na cabeça do candidato. E do assessor dele, então? Nossa, é incrível. Quando você tiver uma grande ideia, você sabe que a gente vai ter que explicar isso em algum momento para alguém. Ou não. Mas se tiver, você tem que parar para pensar
na explicação que você vai dar e falar para você mesmo. Eu ia acreditar nisso? Se você já não ia, nem tenta usar essa explicação. Então tenha bom senso. Entendeu? E numa dúvida cruel, consulte o partido. Sim, isso que eu ia falar. Eu vou deixar eu acho que você tem meu WhatsApp para fazer uma consulta. Consulte. Numa dúvida assim, vou lá ou não vou. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Julho tem um monte de quermesse e festa junina. Festa junina da igreja. Vamos ver se vocês estão afiados. Eu fui na festa junina da igreja. Pode ter uma faixa minha falando que eu sou candidato? Ah, tá. Eu posso pedir o microfone para o padre para falar umas palavrinhas? Que pessoal do PROS tá bom, hein, gente? Acho que estou bem descansada. O locutor da festa pode agradecer eu estar lá e falando muito obrigado? O pessoal tá bom, hein? Mas não pode falar o número, pode? Não. Muito obrigada ao Ricardo Teixeira que veio aqui hoje. Ótimo. Claro, quando você perguntou, alguns falaram não pode, outros podem. Na verdade, não pode falar pré-candidato. Agradeço o pré-candidato Ricardo Teixeira, está aqui ouvindo as propostas. Não é bom. Anunciar no microfone que tem um pré-candidato ou fulano que é candidato, não pode. Mas eu estava lá e eles falaram, vou usar o exemplo do Ricardo, porque eles falaram assim, muito obrigado ao vereador Ricardo Teixeira que está aqui. Pode, porque ele é o vereador Ricardo Teixeira. Mas aí ele se sobressai sobre mim. Sobressai. Peça voto, na próxima eleição você vai ser o deputado João que está lá e na campanha vai ter alguém que é candidato que vai ficar chateado. Tá? O vereador Ricardo Teixeira, num lugar em que ele está trabalhando na comunidade, mesmo o candidato, ele pode lá usar a palavra? Pode. Ele só não pode pedir voto e falar o número dele. Eu posso? Não. Ganhei a eleição, gente, fica mais fácil. A campanha nada mais é do que uma empresa temporária, onde ela tem um CNPJ temporário, onde ela tem atos temporários. E como qualquer empresa, tem que ter um corpo diretivo que organiza essa empresa. Então, por isso que eu falei, tem que ter advogado, tem que ter contador, que é eles que vão orientar o que pode e o que não pode fazer. Né? E vocês, aqueles que não vão ter condição para ter um contador, use a informação partidária. O apoio do partido, que é muito importante, que o PROS... Eu não tenho medo. O PROS fazendo essas palestras está mostrando para vocês, olha, gente, tem partido que não está nem aí. E a grande maioria, tá? Chama os grandes, tá? E os outros ficam. O PROS está dando palestra para vocês. Deu um monte de opção de dia e de horário. E tem um canal aberto para vocês perguntarem. Sintam-se privilegiados e usem disso para vocês poderem não incorrerem em erros. Tudo bem, Marcos. Que nem o doutor fala, eu sou um candidato de segmento. Eu tenho uma classe atrás de mim penitenciária. São 168 cadeias que eu pretendo visitá-las. No meu caso de estar lá em viagem, na campanha, como eu vou declarar essa despesa se eu for para uma cidade e dormir na casa de um amigo? Vamos lá. Ninguém cobra isso de você. Primeiro, eu morro de inveja de você. Meu sonho é trabalhar na Secretaria de Assuntos Penitenciários. É a tese do meu mestrado, daí eu vou conversar com ele. Vamos lá. A Justiça Eleitoral, ela não quer que você diga exatamente que dia que você foi, que hora você foi. Você precisa ter... Você vai ter um carro? Então, você tem que ter nota de gasolina. Você tem nota de gasolina? Você tem que ter um carro. Você apresentou uma nota de hotel lá não sei aonde, você tem que ter o carro e a gasolina para ter ido ou a passagem de ônibus, porque você não vai voando. Agora, aonde você vai dormir, se efetivamente você gastou no restaurante, não se preocupe com isso. Tá? Existem algumas despesas que vocês têm que ter. Se você não tem carro e não tem gasolina, não precisa ter. Só que não dá para você ter ficado rodando por aí e dizer que não gastou. Se você mandou fazer 100 adesivos de carro, você tem que ter alguns carros declarados trabalhando lá com você. Não pode não ter despesa de alimentação. Mas precisa ser 50 mil? Não, mas tem que ter algumas notas de alimentação, um pouco de nota de gasolina.
Entendeu? As coisas básicas que você colocar na sua campanha, você vai ter que ter uma nota. Ah, santinho, não precisa, se o partido vai dar e você não vai fazer por você mesmo, tá bom? Obrigado. Pois não, ela ali. Então, vamos lá. Vai, olha, eu vou contar para vocês a história do Gervásio Carteiro. Gervásio Carteiro foi candidato 5 vezes aqui em São Paulo, a vereador. Estou falando da década de 90, tá, gente? 90, 2000. E ele, o partido, era um partido grande, e eu sempre briguei com isso, porque dava material demais. Então, o que adiantava fazer 5 milhões de santinhos para o cara? Né? E ele recebia 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões. Eu tenho certeza. A campanha dele ele fazia andando, né? Ele ia distribuindo, ele ia andando, ele se licenciava lá do trabalho dele no Correio. E o TRE, um ano, me perturbou extremamente com isso. Mandou um monte de diligência, porque ele não tinha gasto, gente. Ele não tinha. O gasto dele era... Eu peguei, porque tem hora que eu canso das exigências, às vezes, absurdas. Nós pegamos um saquinho daquele zip, sabe? Que fecha assim. Pegamos o sapato dele, detonado da campanha. Eu juntei e falei, eu vim aqui declarar o meio de locomoção dele. Porque eu juntei, na época era CMTC, e quando comprava o ticket de passe, eles davam um recibinho. Ele foi lá, ele pegou notinha, juntei tudo na campanha. Para poder justificar o problema que o tribunal... Mas muito ele fazia de bicicleta e a pé. Gente, ele era carteiro. Vocês têm noção do que carteiro anda? Principalmente numa cidade como São Paulo. Para ele, anda 5 quilômetros, 6 quilômetros. Não é nada. Eles andam o dia inteirinho. Né? E eu levei os sapatos dele e tal. Na época saiu até uma notinha no Estadão desse absurdo que o tribunal às vezes faz. Mas, gente, se não teve nenhum indício de carro... Você andou de ônibus, ninguém vai te cobrar isso. Se eles te cobrarem, a gente faz uma declaração informando. Só que tem uma outra coisa, gente. Quem não vai gastar mais de 20 mil reais, vai ter que declarar as coisas que fez. Mas é uma prestação de contas simplificada. Como o imposto de renda. Tem o simples e tem o completo. O programa do SPCE, que é o de prestação de contas, ele está tão alinhado com o sistema em que se faz o imposto de renda, que até isso foi criado agora. Então, assim, gente, tem que começar a outra palestra, eu estou ocupando tempo demais até com as perguntas, eu sei que elas são muitas. Se alguém tiver alguma coisa que não conseguiu falar, põe por escrito, eu respondo, às vezes no mesmo dia ela me manda a mensagem, o WhatsApp, eu me comprometo a responder. Peçam voto. Sejam organizados, sejam zelosos com os seus documentos, como se estivessem cuidando das contas da sua casa, tá? Porque, como eu disse, vocês já sabem fazer isso. Vocês cuidam da casa de vocês. Então, o que eu peço é para não falar assim, isso aí não tem nada, depois eu vou ver. Vão guardando, peguem uma pastinha, sabe aquelas pastinhas sanfonadas? Deixa dentro do carro, o que pagou, vai enfiando ali. Deu uma pausa? Arruma tudo bonitinho numa pastinha com plástico. Preencheu um cheque? Pega o canhotinho, grampeia na nota. Sejam organizados, não deixem de tirar as dúvidas com o partido e peçam voto. Como disse como é o seu nome? Ele? O do bolinho? Ricardo. Olha lá. Vamos descobrir o sabor do bolo que ele gosta. Você vai ver, porque perguntou do bolo. Como disse o Ricardo, como eu disse ao Ricardo, é a coisa mais incrível que vocês já fizeram na vida. Mas eu conheço o mundo todo, eu fui... Ser candidato é incrível, gente. Fazer uma campanha é sensacional. Eu desejo a vocês boa sorte. Obrigada por me ouvirem. Exatamente. Passem as perguntas. Não estou sendo mal criada, não. Estou tendo respeito com todos até para poder ir embora numa hora melhor. Deixem as perguntas depois com ela. Eu vou responder, tá? Prometo, não vai ficar sem resposta. E depois, os que forem escolhidos em convenção, nós vamos conversar de novo sobre prestação de contas. Se a gente achar que ficou mesmo muitas dúvidas, marcamos mais um dia. Eu adoro o que eu faço, eu adoro a eleição e adoro falar com os candidatos. Foi um prazer estar aqui. Obrigada ao PROS novamente. E numa próxima estaremos juntos. Gente, um bom dia para vocês.